Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Olá, muito bom dia para você. Está começando o Record News Rural. A laguna de Araruama, na região dos Lagos, vem sofrendo há anos com despejo irregular de esgoto. A Praia do Siqueira, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é o ponto mais crítico da região. Por lá, pescadores reclamam da poluição. Dos 850 quilômetros de extensão costeira do rio, a Laguna de Araruama, maior corpo de água hipersalina do mundo, possui 160 de extensão. Além do município de Cabo Frio, por onde existe a ligação direta com o Oceano Atlântico, as águas também banham outras 5 cidades que formam a região dos lagos. Só que um velho problema dos moradores e pescadores da região voltou a preocupar: a poluição no local. Este biólogo explica de que maneira o material poluente age nas águas da laguna, causando complicações à vida marinha e à humana. Quando você coloca, que numa estrutura de uma lagoa, corpo hídrico, mar, oceano, um despejo de material orgânico, que é o esgoto, ele vai mudar totalmente a estrutura química dessa água. De que forma? Quando você joga a parte de esgoto, você está jogando nutrientes. Esses nutrientes vão começar a competir com o que existe de fauna e flora no ambiente. Vai diminuir o quê? O oxigênio. Vai ter uma maior produtividade do início da cadeia, que são as microalgas, as macroalgas. Isso aí a gente pode ter mau cheiro, esteticamente vai ficar ruim, porque vão começar os animais morrendo, porque a carência, a depressão de oxigênio começa a aumentar. A Praia Lagunar do Siqueira é um dos pontos mais críticos da poluição. Quem vive e pesca por aqui reclama com frequência do problema. O Pablo é um dos pescadores. Segundo ele, 70% da pesca já foi comprometida. Aqui vem se estendendo anos e anos. É o pior ponto da Laguna de Araruama, a Praia do Siqueira. É muito descaso aqui da concessionária de água e esgoto do município de Cabo Frio, aonde é triste a nossa realidade. Com um pedaço de madeira, ele mostra a poluição no fundo das águas. Ele conta que os pescadores têm que ir à área de São Pedro da Aldeia, município que faz limite com Cabo Frio, para conseguir pescados. Hoje, para a gente pescar o camarão, a tainha, a gente tem que ir no meio da lagoa ou até mesmo em São Pedro, porque essa parte aqui é o pior ponto e está escasso. O peixe não gosta de poluição, o camarão não gosta, procura outras águas mais limpas. Devido à poluição direta na Laguna de Araruama, o Ministério Público Federal fez uma recomendação à concessionária responsável pelo tratamento das águas. O objetivo foi solucionar o problema do despejo irregular. Na época, o MPF também listou uma série de exigências para acabar de vez com o problema na Laguna de Araruama. Anos depois, a situação persiste e prejudica diretamente quem sobrevive da pesca no local. O pescador também é um dos idealizadores da ONG A Lagoa é Nossa, com o objetivo de reivindicar a situação no local. A ONG foi criada para a gente ter voz, salvar principalmente a nossa parte aqui, a Praia do Siqueira, que é o pior ponto, como eu falei, e trazer benefícios para o pescador, ter voz o pescador, que é a classe mais sofrida aqui. O esgoto ele afeta diretamente essa parte de qualidade de vida, sem falar no lazer, na balneabilidade que nós colocamos isso, em esportes náuticos. Então existe, e na pesca a gente tem toda uma cadeia alimentar que depende desse corpo hídrico, e quando entra o esgoto, as algas, as microalgas começam a aumentar, um fenômeno chamado floração. Essas algas precisam de oxigênio, elas vão consumir o oxigênio em maior velocidade, e aí é uma competição por oxigênio. Quem perde? Os peixes, os crustáceos, os invertebrados, e aí eles começam também a
ter esse esforço de respirar e não conseguem, levam à morte. Em vista de todo o cenário biodegradável, especialistas apontam o que pode ser feito para minimizar os danos. Programas de educação ambiental, programas de fiscalização, né, e conscientização do poder público e da própria concessionária com a comunidade e a responsabilidade, principalmente a educação. Né, cara, assim, a base de tudo é a educação. Um povo educado, ele sabe o que está acontecendo, aonde cobrar, por que cobrar. E a importância de não poluir, de sempre estar preservando esse lugar. Toda a biota, animais, peixes, invertebrados, crustáceos, eles vivem nessa laguna por essa característica principal, a hipersalinidade. Então há toda uma sustentabilidade em volta dessa laguna, né? Ocasionando aquela cultura, ocasionando aquela atividade pesqueira, ocasionando aquele tipo de lazer. Então é toda uma cultura, toda uma parte biológica, é um serviço ambiental que essa laguna proporciona. A pesca vai voltar. A pesca vai sofrer, sofre muito nesses dias de chuva forte, porque tudo extravasa para dentro da lagoa. As exportações do agro paulista apresentam bons resultados no primeiro semestre de 2024. O superávit cresceu 9,4% em comparação ao mesmo período de 2023. De janeiro a junho, as exportações no setor do agronegócio paulista aumentaram 8,9%. As importações cresceram pouco mais de 7%, gerando um superávit de 11 bilhões e 220 milhões de dólares. O levantamento do Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, aponta que a participação do agro paulista no total do estado, no acumulado até junho, foi de 42%. Os principais grupos de exportação foram o complexo sucroalcooleiro, produtos florestais, complexo soja, carnes e sucos. Juntos, os grupos representam 78% das vendas externas setoriais paulistas. Os maiores compradores foram China, União Europeia e Estados Unidos. No Brasil, a balança comercial do agronegócio registrou um superávit de 72 bilhões de dólares no período, uma redução de 2% em relação ao primeiro semestre de 2023. O Brasil vai exportar 4 produtos do agronegócio para Cuba. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Com a nova abertura de mercado, o Brasil vai exportar ovos, pescados extrativos, gelatina e colágeno e pescado de cultivo. A negociação vai contribuir para aumentar o fluxo comercial entre os dois países. No ano passado, as exportações agrícolas do Brasil para o mercado cubano ultrapassaram 195 milhões de dólares. A exportação brasileira de arroz registra queda no primeiro semestre deste ano. As vendas externas totalizaram 556 mil toneladas entre janeiro e junho. Os números fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABIRROZ, apontam um recuo de 31% em volume em relação ao período anterior. Apesar da retração nas exportações do arroz em casca, o Brasil registrou um aumento de 16% nas vendas do arroz beneficiado. Por outro lado, o Brasil importou 11% mais arroz no primeiro semestre, atingindo o volume de 813 mil toneladas. Para os especialistas, as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, principal estado produtor do grão no Brasil, prejudicaram significativamente a infraestrutura e a logística, fatores que impactaram fortemente os resultados das exportações brasileiras. Um dos temperos mais usados no mundo está com o preço nas alturas. Aqui no Brasil, o azeite teve um aumento de quase 50% nos últimos 12 meses. A explicação para um preço tão alto vem de longe. Na casa da Dona Maria, o azeite é para cozinhar e também para temperar. O azeite eu sempre uso muito para o ovo, para salada, no bife, até na carne de porco eu ponho. Além de gostar do sabor, a aposentada tem recomendação médica para consumir o azeite. O problema é que manter o produto sempre na mesa está caro, cada vez mais caro. Esse eu peguei pequeno porque estava muito caro. Aonde tem o mais barato, eu vou ter que procurar aquele mais barato, para poder fazer uma economia, né? No supermercado, o corredor do azeite anda pouco movimentado. Tem gente que passa, dá uma olhada no preço e segue, sem um vidrinho sequer.
Elas estão levando menos, elas estão consumindo menos porque elas se assustam com o preço. Então elas falam assim, não, agora é só um pinguinho, porque só para dar um gostinho. Entre maio do ano passado e maio deste ano, o preço do azeite no Brasil subiu, em média, 49%. 12 vezes a mais do que a inflação geral do mesmo período, que foi de 4%. Hoje, é difícil encontrar na prateleira um azeite extra virgem de 500 ml, que custe menos do que R$50. Motivo de reclamação generalizada, e com razão. Tem deixado de levar. No preço que está, sem chance. Muito caro, subiu demais, não tem condições. O azeite encareceu não foi só no Brasil, não. Lá na Europa, onde estão os maiores produtores do azeite de oliva, o preço também subiu e não deve baixar tão cedo. A correspondente em Portugal, Ana Paula Gomes, explica o porquê. Já não é de hoje que o azeite passou a ser artigo de luxo nos supermercados. Nos últimos anos, o calor recorde e a seca histórica que atingem a Europa tem afetado em cheio o preço do produto em todo o mundo. A Espanha, o maior produtor de azeite do mundo, registrou nos últimos 4 anos quebra na safra por causa das altas temperaturas. Em todo o continente europeu, a queda na produção nos últimos 2 anos chegou aos 20%. No ano passado, por exemplo, as temperaturas na Europa passaram dos 40 graus. O forte calor atingiu as oliveiras, levando muitas árvores à morte. Com a queda na produção e a alta demanda, o preço do azeite segue subindo. O maior fornecedor do Brasil é Portugal, que envia mais de 50% de gorduras e óleos vegetais. Aqui em Portugal, dos produtos da cesta básica, o azeite foi o que registrou o maior aumento no último ano. Em maio de 2023, o custo da garrafa do produto era de 7 euros, mais de R$40. Hoje, o valor já passa dos 11 euros. Mais de R$65. Mas como os portugueses não dispensam o azeite em pratos como o tradicional bacalhau, a saída tem sido pesquisar, já que a previsão em toda a Europa é de mais um verão com temperaturas recordes. Viu só, dona Maria? A explicação vem de longe e cada um vai se adaptando como pode. Eu não sei como é que um pai de família vive. 4, 5 filhos e ganhando um salário mínimo, aí fica mais difícil ainda. O Record News Rural fala hoje sobre mercados de trabalho. No primeiro trimestre de 2024, o número de pessoas trabalhando no agronegócio brasileiro somou 28 milhões e 600 mil. Os dados são do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, em parceria com a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. É um recorde da série histórica desde o início em 2012. Para falar desse bom momento, a gente recebe o especialista em gestão de negócios, Pablo Alencar. Pablo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia, Jonathan. Muito obrigado pelo convite. Quais fatores, Pablo, explicam esse bom momento em relação ao número de empregos no agronegócio brasileiro? A gente já vê há algum tempo o agro sendo essa locomotiva que puxa os números do PIB de maneira geral no Brasil. É o setor mais relevante da nossa economia hoje, mais relevante que a indústria e os serviços. E os números do agro são sempre expressivos, né? A gente vê o número agora recorde de 28,6 milhões de pessoas. Quando a gente pega um pouco o histórico, olhando os últimos 5 anos, de 19 para cá, a gente viu esse número crescendo um pouco, muito próximo nessa faixa. Em 2020 cresceu 3,5%, em 21 cresceu 4,2%, em 22 cresceu 3,3%, 22 para 23 foi ruim para o agro, crescendo 1,8%, e agora no primeiro trimestre de 24 com 23 volta a crescer acima dos 3%. Então, isso é um bom sinal para esse ano. Agora, essa pesquisa considera também o salário? A gente consegue dizer se o salário aumentou ou diminuiu entre essa população, entre esses empregados? As análises que a gente faz, às vezes até a própria análise do crescimento,
a gente tem que sempre tirar um pouco do peso da inflação ali, porque senão ele acaba maquiando, né? Quando a gente pega a média de salários ano a ano, ela sempre tende a crescer um pouco corrigido pela inflação. Mas a gente tem um fenômeno muito interessante, que vale muito a pena a análise, que é o neoruralismo. A gente via lá atrás o famoso êxodo rural. As pessoas saindo do campo e buscando as cidades em busca de oportunidade de emprego, de uma melhor qualidade de vida. E agora a gente está vendo um movimento exatamente oposto, que são as pessoas cansadas de viver nas grandes cidades, não vivem em condições adequadas, não têm qualidade de vida, enquanto o campo cresce muito, vem se desenvolvendo e investindo muito em tecnologia, em mecanização. Então, você com isso proporciona novos empregos, né? Pessoas que vão cuidar de IoT, que é a internet das coisas, que vão operar máquinas e equipamentos, não mais aquele trabalho árduo, pesado, acordando 5 da manhã, trabalhando, um trabalho muito braçal, né? de muito cansaço para as pessoas. Então, esse movimento da tecnologização, do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, vem permitindo ao longo do tempo um crescimento da renda de maneira geral do agro. Ainda nessa questão do perfil, não é, do trabalhador do agronegócio, hoje, que tipo de qualificação é esperada para que uma pessoa consiga uma oportunidade de trabalho nessa área? O que antes era assim, era só uma pessoa com disposição para trabalhar, porque o trabalho não tinha nenhum nível de tecnologia, né? Era um trabalho basicamente operacional. Agora, o trabalho exige um pouco de conhecimento, básico de conhecimento, porque 80% hoje das propriedades rurais do Brasil tem algum nível de tecnologia, de mecanização. Então, a pessoa que vai lá não é simplesmente um braçal, ele é uma pessoa que vai ter que operar algum tipo de equipamento, que vai ter que seguir algum tipo de metodologia, que tem que fazer alguma coleta de informação, alguma análise de informação. Isso, de maneira geral, é muito importante para a gente, porque a gente vê, do outro lado, o empresário do agronegócio investindo muito no desenvolvimento dessas pessoas, na qualificação dessas pessoas. Agora, interessante... E aí, de maneira geral, né, eu acho que foi um pouco... Pois não, pode continuar, por gentileza. Eu acho que eu fui um pouco abrangente, mas se a gente segmentar, a gente vai ter desde profissões que eu preciso de um programador, que é um nível de pessoas que a gente olha em qualquer empresa hoje, busca esses programadores para estarem cada vez mais acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, a internet das coisas, a inteligência artificial. O campo hoje não fica atrás, ele vai precisar desse mesmo tipo de pessoa. Mas, de maneira geral, a gente precisa da pessoa um pouco mais qualificada do que era na década de 70, na década de 80, quando ali era qualificação nenhuma. Do ponto de vista social, né, Pablo, a gente também passa a ter uma mudança de tirar um pouco da população das grandes cidades, das metrópoles, e levar essas pessoas para cidades menores que estão no entorno das fazendas, das propriedades rurais, onde, a partir de agora, elas trabalham. Perfeito. E aí a gente pode elencar alguns fatores, né? Você tem uma crise nas cidades, assim, o custo de vida na cidade, violência, o mercado de trabalho muito saturado, poluição. Aí você tem as novas tecnologias, que elas vão chegando no campo, e aí esse campo vai atrás dessas pessoas na cidade porque ela precisa de mão de obra qualificada. A valorização da qualidade de vida, que o Covid foi um grande gatilho para isso. As pessoas entenderam que talvez não faria muito sentido você estar numa cidade demorando 1h30, 2 horas para chegar no local de trabalho, para voltar, e a qualidade de vida em cidades menores ela é muito melhor. E principalmente o empreendedorismo rural. A gente vê ao longo desses anos uma mudança muito grande do perfil. Aquele proprietário rural, antigamente, ele investiu na educação dos filhos, os filhos estudaram e agora eles voltam para o campo porque tem muita oportunidade, mas tem uma visão muito mais empreendedora, uma visão de desenvolvimento das pessoas, de crescimento, um foco muito grande para as exportações. Isso tudo somado, assim, você tem um pouco da decadência das cidades e a valorização do crescimento do campo.
e aí vai acentuando muito esse fenômeno do neoruralismo. Pois é, nós que acompanhamos aqui várias notícias sobre o setor, eventualmente em alguma reportagem ou outra, até em entrevistas, a gente ouve alguma queixa, né, do produtor em falar, olha, tenho dificuldade ainda em encontrar pessoas, em conseguir contratar. Você tem a vaga disponível, mas você não encontra a pessoa para aquela função. É preciso hoje desmistificar um pouco do sentido de que aquele trabalho braçal, pesado, que era do início do trabalho no campo, hoje não é mais assim, que as pessoas não vão ficar horas debaixo do sol e que vão ter um pouco mais de qualidade de vida também para executar essas tarefas? Perfeito ponto seu, Jonathan. A gente criou um estigma, né, que a tecnologia no campo, a mecanização do campo ia acabar com as oportunidades de emprego, porque aquele trabalhador braçal ele ia ser substituído por uma máquina e o desemprego ia crescer. E o que a gente vê pelas estatísticas, e é o tema dessa matéria que a gente está conversando agora, é o campo puxando o crescimento do emprego no Brasil. Só que puxando o crescimento do emprego de uma mão de obra muito mais qualificada. E aí, o nosso desenvolvimento de educação, de formação, de capacitação dessas pessoas não tem acompanhado esse crescimento. Então, a gente tem um gap, tem um déficit de mão de obra qualificada. Então, o que a gente imaginava lá atrás que ia gerar desemprego, pelo contrário, está gerando oportunidade com uma capacidade de ganho maior, uma boa capacidade, uma boa projeção de renda, mas a gente vai esbarrar nisso, na falta de mão de obra. E aí a gente vê a importância do investimento na educação. Não só aquela educação básica, né, que a gente ouve muito falar, mas uma educação de qualidade, uma educação técnica. E aí a gente pode entrar até numa discussão mais aprofundada um pouco. Será que hoje, pela característica do Brasil, faz sentido um investimento tão grande em universidades públicas, ao invés de pegar boa parte desse recurso e investir para uma maior quantidade de pessoas em algum curso profissionalizante, algum curso técnico, ensinando para as pessoas empreendedorismo, programação, e aí permitindo cobrir esse gap que a gente tem hoje e surfar esse bom momento da economia mundial. Às vezes, pela falta de boa qualificação de mão de obra, a gente deixa de produzir e essa produção deixa de ser exportada, deixa de gerar recursos aqui para o Brasil. Quando a gente olha para esse número, né, gigantesco de mais de 28 milhões de empregos formados no agronegócio, a gente também precisa dizer o seguinte, são empregos formais, né, pessoas que vão ter todos os direitos trabalhistas, têm um registro em carteira, diferente também daquele cenário em que era muito comum do trabalhador que não tinha direito a nada, apenas recebia o salário no fim de mês e apenas isso. Ainda que essa situação possa acontecer eventualmente, há uma diminuição significativa, inclusive por conta da fiscalização que impede esse tipo de atividade. Perfeito. E isso tem um efeito muito bom para o desenvolvimento das cidades. Se a gente for dar uma olhada, o quanto como Sorriso, Dourados no Mato Grosso, Cuiabá, Goiânia, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia e tantas outras cidades que são polos do agronegócio brasileiro, estão tendo o mercado imobiliário desenvolvido, o consumo desenvolvido, um baixo índice de pessoas desempregadas, um aumento da qualidade de vida da população, porque você tem uma grande produção econômica ali, os trabalhadores têm carteira assinada, recebem um salário decente, que dá poder de consumo para ele, então é um ciclo vicioso, né? Virtuoso, perdão. Esse trabalhador agora com uma renda ele consome, e aí a economia vai girando e vai se desenvolvendo. Muito diferente do que a gente via lá atrás, quando você tinha, na grande maioria, algumas situações quase análogas à escravidão, o trabalhador tinha um mínimo ali para a subsistência dele, não tinha capacidade de consumo e as cidades não se desenvolviam. A gente enxerga nisso, assim, além do desenvolvimento da cidade, um fenômeno de distribuição de renda, que é muito importante para o Brasil, que é um país muito desigual. Pois é, e voltando a falar um pouco sobre o perfil do trabalhador, a gente sempre teve na história do agronegócio, ainda quando nem tinha esse nome, nem era chamado dessa forma, o trabalho das mulheres, ainda num trabalho braçal, aquele trabalho pesado. E as mulheres seguem até hoje com uma parcela significativa em relação a todos esses empregos que nós estamos falando.
Perfeito. E eu acho que o mais importante ainda, não quero entrar na discussão ali de diferença entre homem e mulher, mas a gente sabe que por compleição física, o homem tem muito mais, às vezes, disposição para fazer um trabalho mais braçal, apesar que as mulheres fazem e fazem muito bem. Mas, de uma certa forma, a hora que você põe mais tecnologia, você tira um pouco daquele trabalho estressante, degradante da pessoa e coloca uma condição de trabalho muito melhor, a gente abre muito mais esse mercado, a gente consegue igualar as ofertas de trabalho entre homens e mulheres. Então, mais um fenômeno desse crescimento do agro, desse crescimento associado com a tecnologia, que é ele ser mais inclusivo. Pablo, para a gente concluir aqui a nossa conversa, infelizmente o tempo já vem avançando. Quais são os desafios para que o agronegócio possa gerar cada vez mais empregos? Um desafio muito grande é a volatilidade do preço agrícola. Não é um mercado que a gente consegue saber quanto vai estar a minha safra de soja daqui a 2 anos. Vale a pena eu fazer um investimento maior? Então, o mercado ainda fica muito suscetível a isso. A questão ambiental é um grande problema hoje também. A gente tem as organizações ambientais contra o desenvolvimento do mercado do agro. A gente tem um desenvolvimento do mercado do agro muito responsável, garantindo a preservação ambiental, mas gerando riqueza para o país e sendo responsável por garantir o abastecimento alimentar do mundo, que isso é muito relevante. E o último ponto, acho, se fosse elencar 3 pontos, é o desafio da mão de obra qualificada. Com certeza é um setor que vai crescer cada vez mais, precisando dessa mão de obra qualificada, e a gente tem que ver como que a gente supre esse gap hoje. Muito bem, eu conversei com o Pablo Alencar, especialista em gestão de negócios. Pablo, obrigado pela entrevista aqui no Record News Rural e até uma próxima. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite, um grande abraço para você. E o Record News Rural está terminando. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.